E aí, pessoal, tudo belezinha? Então vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é tempo diferente de clima. Por quê? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. O clima já é um conjunto de diferentes tempos ao longo de 30 anos. A gente faz um estudo de 30 anos para chegar às características climáticas. Então, o que tu vê na televisão é previsão do tempo, certo? Clima é outra coisa. Então, o tempo pode estar ensolarado, pode estar chuvoso, pode estar nublado. São condições da atmosfera naquele momento. O clima não, o clima já é algo mais amplo. Por exemplo, o clima aqui da região sul é subtropical, certo? Que vai ter como característica o quê? Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, invernos frios, até mesmo com a presença de geada, e verões quentes, certo? Então, essas são as características do clima subtropical. É diferente do tempo, compreendido? Então, nós vamos analisar também os elementos que compõem o clima. São três os principais elementos, que é a temperatura, né, medida em graus Celsius, a precipitação, o que é a precipitação? Toda a água que cai do céu no formato de chuva, granizo ou neve. E aqui também a pressão atmosférica. Então são esses três elementos que vão variar de acordo com uma série de fatores. Aqui eu vou trabalhar com vocês como fatores: latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Mas nós temos outros fatores que vão influenciar também nas características do relevo. Nas características climáticas, que pode ser o relevo, que pode ser as massas de ar, certo? Que pode ser a própria vegetação que vai modificar o que se espera do clima daquele determinado local, certo? Então vamos começar aqui. Temperatura. Opa, apareço. É, formato novo esse, tá, gente? Então, qualquer coisa aí releve, coloca nos comentários, né? Se gostou, se não gostou, por quê? Qualquer coisa manda um direct pra página, @Geografia Linda, nossa página no Instagram, certo? E respondemos por direct também dúvidas, certo, galerinha? Então, temperatura. A temperatura, ela vai variar de acordo com a latitude. Então, quanto menor a latitude, maior vai ser a temperatura. Por quê? Porque essa região aqui, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a zona mais aquecida e iluminada do planeta. É onde os raios solares vão atingir em cheio a Terra, fazendo com que essa região seja mais aquecida e iluminada. Tranquilo até aí, pessoal? Então, essa região aqui vai ter as maiores temperaturas. É a região que a gente chama de intertropical. Então, eu posso dizer que quanto mais próximo da linha do Equador, maior o calor, certo? Vou me aproximando dos polos, eu vou ter o polo norte com frio e o polo sul com frio também. Altitude. Altitude é o quê? É a altura máxima do relevo, né, em relação ao nível do mar. Aqui eu fiz um mar, o ser humaninho, o outro ser humaninho. Aí o que acontece, pessoal? Nós temos aqui essa questão de quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Por quê? Realiza o sol, tá? Vou desenhar o sol aqui. Se eu estragar o esquema, não há problemas. Temos aqui um sol belíssimo. O sol está aquecendo a Terra. Como é que ele aquece a Terra? Na chegada de raios solares, ondas longas. Ondas longas chegando ao nosso belíssimo planeta. O que acontece? Não são essas ondas longas que vão aquecer a Terra, são ondas curtas que vão se dissipar. E aí o que acontece? Quando chega nessa área aqui onde está o nosso amiguinho, essas ondas já estão se perdendo e a temperatura não vai ser a mesma que a temperatura no nível médio do mar, certo? Então, quanto mais elevado o terreno, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Por quê? Porque a Terra é aquecida de baixo para cima. A Terra recebe ondas longas do Sol e reflete ondas curtas, e são essas ondas curtas que vão aquecer o nosso belíssimo planeta. A gente tem um cálculo aproximado de a cada 100 metros que a gente sobe no relevo, cada 100 metros de altitude, diminui meio grau de temperatura, certo?
Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso que a gente tem áreas de neves eternas, de gelo eterno, topos de montanha, o topo da Cordilheira dos Andes, topo do Everest, são áreas que, devido à altitude bastante elevada, a temperatura é bastante baixa. Tranquilo até aí, galera? Em temperatura ainda eu tenho a influência da maritimidade e continentalidade. O que acontece? Fiz um desenho aqui. A água, aqui ó, isso aqui é uma água, né? Um corpo d'água significativo. E aqui o continente. O que acontece, pessoal? Quanto mais próximo o meu ser humaninho aqui tá da água, mais amenas são as temperaturas. O que é isso? A alta não é tão alta e a baixa não é tão baixa. Meu bonequinho aqui tá na zona costeira. O que acontece com ele? As temperaturas são mais amenas, são menos extremas, compreendido? Aí o que acontece? Vamos supor que o meu bonequinho tá aqui, ó, no interior do continente. O que vai acontecer? Ele tá distante de um grande corpo d'água, que a água tem esse papel de regular a temperatura. Por quê? Porque ela se aquece e se esfria mais lentamente do que as rochas, por exemplo, certo? Então o que vai acontecer? O bonequinho lá tá de buena, curtindo uma prainha, certo? Então a temperatura ali, a máxima, chega aos 30, a mínima tá ali 17, 18, beleza. Já o bonequinho que tá bem pro interior do continente, bem distante um do outro, lembrando que os bonequinhos não estão em escala, tá, galera? Esses bonequinhos é só bonequinho de palito para exemplificar, tá? Esse bonequinho aqui, o bonequinho B, ele tá bem longe do corpo d'água. Então, o que vai acontecer? A amplitude térmica desse bonequinho B vai ser maior ali onde ele tá. A temperatura alta vai ser mais alta e a mínima vai ser mais baixa. Vamos usar como exemplo aqui a nossa cidade, SB, São Borja. O que acontece aqui? Nosso verão é quente, muito quente, 41, 42 graus de buena. E o nosso inverno é bastante frio. Nós temos uma amplitude térmica anual bastante grande. O que é amplitude térmica? Faltou colocar o que é amplitude térmica. Amplitude térmica vai ser o que? A diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tá? Faço aqui uma continha e aqui eu vou ter a amplitude. Certo? Então eu posso ter uma amplitude térmica diária. Então aquela coisa, de manhã cedo tava ali 15 graus. E à tarde, ali meio-dia, 1 hora, fez 30 graus. Então eu pego a máxima que foi 30, tiro o 15 que foi a mínima, minha amplitude térmica naquele dia foi de 15 graus, certo? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem épocas do ano em que a amplitude térmica diária é elevada, né? Que a gente costuma brincar do efeito cebola, que tu vai tirando peças de roupa ao longo do dia e de tardezinha tu coloca de novo, pela variação da temperatura, e nós temos uma amplitude térmica anual também bastante elevada. Nossos verões são bastante quentes, nossos invernos são rigorosos, até mesmo com a presença de geada. Tranquilo, pessoal? Então, temperatura, matamos a questão da temperatura. Vamos agora, então... Opa, deixa eu me enquadrar de volta. Vamos, então, para a precipitação, pessoal. Precipitação. Lembrando que precipitação é o quê? Toda a água que cai do céu no formato de chuva, granizo ou neve. Então, a precipitação ela vai ser influenciada também pela latitude. Porque essa região aqui, ela é o quê? A mais aquecida e iluminada da Terra. Então, quanto maior o calor, maior a evaporação da água, né? O calor faz evaporar a água, maior a formação de nuvens. Então, essa região aqui nós temos uma grande precipitação, certo, pessoal? Vai influenciar a precipitação também depois a questão da pressão atmosférica, mas vamos por partes para não dar confusão. Entendido? Então, quanto maior a temperatura, maior a evaporação da água, maior a formação de nuvens e aí maior a quantidade de chuva.
A precipitação também vai ser influenciada pela altitude. Por quê? Porque algumas formas de relevo mais elevadas vão impedir que a massa de ar úmida chegue. Então vamos supor, eu tenho uma massa de ar úmido aqui e esse ar vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai condensando mais essa nuvem e acaba precipitando aqui antes de chegar ao topo. Pode acontecer, acontece bastante. Grande exemplo, Planalto da Borborema, no nordeste do Brasil, que acaba tendo bastante chuvas de relevo lá. Tranquilo? E aí depois nós temos também em relação à precipitação o quê? A maritimidade e a continentalidade influenciando. Nós vamos ter uma maior precipitação nas áreas costeiras, porque está mais próximo de grande corpo d'água que vai evaporar e vai chegar mais chuva ali, certo? Diferentemente do interior do continente, que nós vamos ter menor precipitação. Tranquilo? A questão aqui pode variar, obviamente, em função também da pressão atmosférica. Lembrando que quando eu falo de elementos e fatores climáticos, muitas vezes eu tenho a junção de duas coisas, certo? Eu posso ter aqui na linha do Equador uma montanha bastante elevada e ter uma temperatura baixa, tá? Então são fatores que vão trabalhar em conjunto de acordo com esses elementos. Tranquilo? Vamos então para o último grande elemento formador do clima, que é quem? A pressão atmosférica. É aquela massa de ar que temos sobre nós. Então eu fiz aqui um desenho tosco, né, gente? De novo, um relevo, né? Uma altitude x, y, z, enfim, uma altitude qualquer, que é bem maior que a altitude aqui do nível médio do mar. O que vai acontecer, pessoal? O pacote de ar aqui no nível médio do mar, ele é muito maior que o pacote do ar aqui nessa área mais elevada do relevo. Então, o que a gente consegue compreender? Que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Aqui nós temos esse pacote de ar, aqui nós temos esse pacotinho. Então, o que acontece? Aqui a pressão é muito maior. Aí tu vai lembrar do nosso time, né? Campeão. O que acontece? Vai os jogadores jogar Libertadores da América. Não iam, né? Antes da pandemia. O que acontece? Áreas muito elevadas, né? Libertadores da América, muitas vezes tem jogos em Quito, no Equador, em La Paz. Então, tu tem vários outros times que se aproveitam disso. Bom, é o lugar que os caras vivem, né? Vai fazer estágio como aqui? Não, é o deles lá, né? Então, o que acontece, pessoal? Quanto maior a altitude, menor vai ser essa pressão atmosférica. Se essa pressão atmosférica é menor, o que acontece com as moléculas de oxigênio? Tem menos pressão, elas ficam mais espalhadas. Então, a gente vai ter... A gente vai ter nessas áreas um ar rarefeito, certo? O ar aqui vai ser rarefeito, vai ser mais difícil de respirar. Tu vai inspirar, mas o oxigênio não vai vir suficientemente. Por isso que a gente vê muitas vezes os jogadores na beira do gramado usando oxigênio. Além disso, o que acontece? Como a pressão atmosférica é menor, a resistência que o ar oferece também é menor. Então a bola vai conseguir correr mais rápido. Então o jogador, além de estar cansado, não está conseguindo oxigenar suficiente como ele está acostumado aqui, o que vai acontecer? A bola também vai ter uma velocidade diferente. Ele vai bater com uma força na bola e a bola vai correr mais do que ele imagina, né? E aí é aquela questão, adaptação. Tem técnicos que vão preferir levar sua delegação antes para passar vários dias e se acostumar. Tem técnicos que vão preferir chegar bem na hora do jogo para o jogador sofrer o menos possível com aquilo. Aí tem que saber de cada time como se organiza, né? E das condições financeiras que tem para isso. Certo? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Aí eu vou para a questão da latitude. Sim, a pressão atmosférica também é influenciada pela latitude. Observa aqui meu belíssimo desenho. Esse belíssimo desenho, essa linha representa o quê? Latitudes em diferentes pontos do nosso belíssimo planeta. Tem o 90 graus norte, 60 norte, 30 norte, o zero, que é a linha do Equador,
30 graus sul, 60 graus sul e 90 graus sul, belezinha? Então, o que acontece? Sobre a linha do Equador, eu tenho uma baixa pressão. No 30 norte e no 30 sul, eu tenho uma alta pressão. No 60 norte e no 60 sul, eu tenho baixa pressão. No 90 norte, no Ártico e na Antártica, eu tenho alta pressão. O que acontece, pessoal? A alta pressão, ela expulsa os ventos. É uma pressão maior ali e está expulsando aqueles ventos. Então, alta pressão expulsa o vento. Alta pressão aqui no 30 norte expulsando o vento, expulsando a umidade. O que acontece? Forma nuvem e precipita nessa região aqui do 60 norte. A mesma movimentação vai acontecer aqui, ó. 30 graus norte, alta pressão, expulsa o vento. 30 graus sul, alta pressão, expulsa o vento. A gente tem o que? Uma maior formação de nuvens também, sendo influenciada por essa questão da movimentação das massas de ar, certo? Então, aqui, sobre a linha do Equador, além de ter o calor influenciando, eu vou ter a pressão atmosférica também influenciando para que a gente tenha ainda mais chuvas nessa região aqui equatorial. Tranquilo? Aqui no 60 sul, ele vai receber a convergência de ar do 30 sul e do 90 sul, formando grandes nuvens de chuva também. O que a gente observa? Tanto no 30 graus norte, na latitude de 30 graus norte, como na latitude de 30 graus sul, presença de desertos, porque são áreas que expulsam os ventos. Aqui no Rio Grande do Sul seria um deserto. Por que no Rio Grande do Sul não é um deserto? Já foi no passado distante. Não é um deserto porque nós temos os rios voadores, nós temos a umidade que vem da floresta amazônica que chega até a gente. Termina com a floresta amazônica, o que acontece com o Rio Grande do Sul? Vira um grande deserto, é isso mesmo, pessoal. Então, por isso a necessidade da preservação da vegetação e dos grandes ecossistemas do nosso planeta. E, pessoal, vou dar licença então para vocês tirarem o print da tela, certo? Tirem o print, estudem bastante conteúdo da nossa belíssima prova. Valeu, galera! Uhul! Tirou o print? Feito! Beijo! Tchau!